Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Estiva na Prática. Hoje, na aula 70, nós vamos falar sobre a construção de rotinas visuais no TD Snap. Vamos aprender a como construir rotinas visuais de forma fácil, intuitiva, em um aplicativo de comunicação alternativa que é utilizado no mundo inteiro e muitas pessoas aqui no Brasil também fazem uso do TD Snap. Eu vou te ensinar hoje, inclusive, a como fazer essa construção usando a versão gratuita do TD Snap, porque essa é uma estrutura já muito antiga do aplicativo e que algumas pessoas ainda não conhecem. Ela está lá dentro da estrutura de tópicos já há muito tempo e você fica pensando às vezes que só dá para usar essas estruturas, esses suportes comportamentais dentro dos tópicos, mas não. Eu vou te mostrar aqui hoje, passo a passo, como você vai personalizar as suas próprias rotinas visuais. E aqui no final da nossa aula eu quero falar um pouquinho sobre também a impressão. Nós não temos ainda uma função de impressão para rotinas visuais, mas eu vou te mostrar aqui uma forma em que você vai conseguir fazer muito fácil a geração desse material e apoiar pessoas que precisam de rotinas visuais. Você vai usar isso na escola, no seu consultório, vai criar aí toda uma estrutura dentro do seu processo de implementação da comunicação aumentativa alternativa. Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui agora o meu TD Snap com vocês. Deixa eu só organizar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar agora o meu TD Snap. Deixa eu trocar aqui a nossa projeção. Por quê? Pensando em rotinas visuais em um aplicativo de comunicação alternativa. Normalmente, nós construímos com uma página em branco e fazemos aí uma estrutura que leva algum tempo. Aqui dentro do TD Snap, essa construção ela é bem prática e bem rápida. Por quê? Sempre que você utiliza um tópico, uma prancha temática, em todos os tópicos, você tem uma estrutura. Deixa eu pegar aqui o tópico leitura. Você tem uma estrutura chamada suportes. Esses suportes são essas rotinas visuais dentro do aplicativo TD Snap, dentro do nosso aplicativo de comunicação alternativa. E aqui no TD Snap ele tem uma diferença que é bem interessante. A primeira delas é que ele sempre abre como um pop-up. Ele abre como um pop-up. E aí você tem aqui uma estrutura de passos a serem seguidos e executados, bem legal, bem funcional. Você pode trazer aí diversas ideias para essa construção. E ele também tem uma estrutura muito simples de utilizar, de você fazer uma utilização muito direcionada para a sua prática. Como que é isso? Como que eu edito? Como que eu crio uma estrutura de rotinas visuais, de suportes comportamentais dentro do TD Snap. Se você chegou aqui a partir desta aula, você precisa saber que sempre que você quer editar alguma coisa no TD Snap, você precisa clicar na engrenagem e ela abre o modo de edição. Se você tem alguma dúvida em relação a essa configuração básica do TD Snap, aqui na descrição dessa aula tem outros vídeos, outras aulas em que eu falo passo a passo sobre sobre esse início aí da sua construção e aprendizagem no aplicativo. Mas vamos editar aqui as nossas ações que trazem as rotinas visuais. Eu vou deixar o temporizador para falar no final da aula, que eu quero falar com você sobre esse recurso que também é muito interessante e traz previsibilidade para a atividade que o aluno, que o seu paciente vai fazer. E esse temporizador você pode trabalhar também ele em qualquer outra região aqui do sistema, em qualquer outra parte do sistema. Vamos focar nessas três estruturas do TD Snap, que são as estruturas que trazem as ações para a criação de rotinas visuais. Primeiro ponto, sempre que você vai editar um botão, você precisa clicar sobre ele. Não pode esquecer disso, porque quando você clica nesse botão, nós temos aqui esse menu, esse contexto das ações do botão, legal? E se não estiver aparecendo aí para você, é porque provavelmente está minimizado, então você precisa clicar aqui nesses dois tracinhos para cima, essas duas setinhas para cima, para que ele abra esse menu, esse contexto do botão. Então, cada botão que eu clico, ele traz essa estrutura. E essas ações do botão estão aqui porque são elas que fazem com que abra esse pop-up e a estrutura para que você preencha e crie um novo suporte comportamental. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou estudar com você as três ações principais que contextualizam as rotinas visuais dentro do TD Snap. A primeira ação
é o primeiro e depois, que são 2 passos. Então, quando eu clico em adicionar ação, eu preciso navegar até a estrutura que tem o nome chamado oferece suporte a comportamento. São essas ações que me permitem criar rotinas visuais dentro do TD-Snap sem ter que criar pranchas do zero, fazer toda uma construção muito complexa e que leva tempo também. Aqui é muito rápido, né? Então o primeiro e depois é uma estrutura com 2 passos. É uma estrutura com 2 passos em que eu vou fazendo essa edição e essa personalização clicando em cada uma dessas linhas. Quando eu clico nesta linha, né, ele abre uma janela para que eu insira o pictograma. Então eu vou procurar aqui o pictograma do que a gente vai contextualizar, que é pegar um livro, né, escolher livro, vou deixar assim dessa forma. Na verdade aqui eu estou buscando pictograma, né, então você vai digitar aqui a pesquisa de símbolos, escolher livro. Ok, agora eu vou digitar o rótulo que vai aparecer nessa rotina visual. Você poderia deixar também tudo em caixa alta, né? Vamos deixar tudo aqui em caixa alta para ficar um pouco diferente para vocês. Então vamos primeiro escolher o livro. Legal? Se você quer que na rotina visual, né, no botão, apareça um texto e vocalize outra coisa, né, e vocalize de forma diferente, aqui em mensagem você pode personalizar isso, inclusive. Né? Às vezes a frase inteira não cabe ali no seu botão e você quer que quando ele vocalize ele traga um outro feedback auditivo. Então aqui o retorno auditivo vai ser: vamos escolher um livro. Tá? Na nossa contextualização visual, né, no botão vai aparecer esse texto, mas quando ele for vocalizar, se você estiver utilizando aí a versão com voz, ele vai vocalizar essa frase, né, vamos escolher um livro. Clico agora em salvar e eu tenho aqui a minha primeira estrutura criada. Se eu clico em visualizar, ele mostra, né, ele traz um preview do que já foi feito, né, e eu vejo aqui que ele tem essa estrutura criada. Tá? Então, primeiro vamos escolher um livro, depois vamos sentar no sofá para ler o livro, por exemplo. Eu vou deixar aqui para que você contextualize e crie passo a passo essa estrutura. Tem um dado interessante aqui, que é uma função, que sempre que você deixa o cabeçalho de fala ativado, ele vocaliza os cabeçalhos, tanto o título da nossa rotina, quanto também essas ações de primeiro faça isso, depois aquilo outro. Né? Então você pode ativar ou desativar essa instrução dos cabeçalhos, né, da ação a ser executada através dessa função. Ativa e desativa, né, para que você teste isso e veja como funciona dentro da sua utilização. Para cada pessoa eu percebo que isso tem um sentido diferente. É melhor que ele vocalize esses cabeçalhos e para algumas outras pessoas não, né? Ele vai direto na ação. Isso daqui pode ser alguma coisa que até atrapalhe o usuário. Tudo bem? Então é essa estrutura inicial aqui que nós temos para este botão. E eu vou apagar esse botão aqui anterior para que você tenha a visualização direta no aplicativo. Então editei, cliquei em concluído, vou clicar agora no pegue um livro e eu tenho essa estrutura com 2 botões. Esse botão aqui eu vou deixar para você fazer como lição de casa, para você praticar essa atividade. Não adianta você estudar todas as aulas ou todos os aplicativos e não colocar em prática. Se você não começar a colocar em prática aqui as nossas aulas, quando você realmente for atender esse usuário, esse paciente, vai ficar muito difícil para que você saiba onde estão as coisas, o que cada uma das coisas faz. E a gente esquece, são muitas funções, a gente acaba esquecendo, não tem jeito. Então pratica as aulas que eu tenho aqui junto com vocês, para que se torne cada vez mais fácil e você faça inclusive muito melhor que eu. Né? Você tenha as habilidades necessárias para que você atenda muito melhor essas pessoas que precisam desse recurso. Perfeito? Então essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura que nós vamos estudar é a rotina mini agenda. Essa rotina mini agenda, ela nos traz aqui 4 passos individualizados. E se eu clico em visualizar, eu tenho uma estrutura muito semelhante a essa aí no seu dispositivo. Todas essas ações estão aqui dentro
da estrutura oferece suporte a comportamento. Então, o primeiro e depois são 2 passos. O mini agenda que nós estamos vendo aqui agora, ele nos traz 4 linhas, né? 4 linhas para que você crie uma rotina de 4 passos, sempre com um título, que é o título da nossa atividade, e a opção cabeçalhos de fala, né? A opção cabeçalhos de fala, que ele vai vocalizar essas pistas de primeiro, próximo, depois e último, inclusive o título também aqui da nossa atividade. Uma outra coisa que nós temos e é possível fazer aqui no TD Snap é aproveitar as estruturas que já estão prontas e só editar essas atividades. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar na estrutura que já está pronta, vai copiar e colar o botão, se você quiser levar para algum outro lugar, e depois você clica aqui no lápis, onde você começa a fazer uma edição e customizar isso de forma muito rápida. Você viu que eu mostrei para você lá que nós conseguimos deixar um rótulo apenas com uma palavra ou 2, 3 palavras, da forma que ficar melhor para você. E a mensagem que é vocalizada quando o usuário toca no botão, ela pode ser personalizada dessa forma, né? Então, rótulo tem uma função, que é a função visual, estilizar o botão, né, e trazer essa pista visual. E a mensagem é o que é pronunciado pela voz sintetizada do sistema. Então, são coisas distintas e diferentes, e você precisa saber muito bem disso para que você estruture da melhor forma dentro da sua construção. Existe a possibilidade também que você troque os pictogramas, né? Ah, eu não gostei desse pictograma para a escolha do livro. Então, escolher livro. Você vai buscar aqui de alguma outra forma, né? Você vai orientar aí para que você tenha um outro pictograma aqui para a nossa atividade. E assim sucessivamente você vai fazendo toda a sua edição. O terceiro item aqui que nós trabalhamos para criar rotinas visuais dentro do TD Snap é muito interessante, porque ele nos traz um roteiro completo, né, e ilimitado de passos. Diferente dessas duas ações anteriores, tanto a mini agenda quanto o primeiro e depois, eu tenho uma limitação, né, uma limitação em que o primeiro e depois são 2 botões, o leitura são 4 botões, são 4 passos. E se eu quero criar algo ilimitado, eu tenho a minha opção de trabalhar com roteiros, né? Os roteiros são listas com passos ilimitados, né? Não tem uma limitação aqui de passos. É claro que você não vai querer criar um livro inteiro aí dentro de um roteiro do TD Snap, né? Vai ficar praticamente sustentável a navegação. Mas o que é interessante aqui dentro do TD Snap usando roteiros? Primeiro ponto é que eu não tenho limitação do número de linhas, né? Eu posso adicionar aqui várias linhas adicionais à nossa construção. Vou adicionar mais linhas aqui para você ver. E quando eu clico no visualizar, né, você vai perceber que quando está no modo do usuário, automaticamente ele gera esses botões de navegação, em que eu navego para cima ou para baixo, né, a depender do número de linhas que você tem, porque nós iniciamos essa construção com 4 linhas. Quando eu tenho aqui só 4 linhas, vou deixar aqui para você ver. Vou deixar só com 4 linhas para você ver uma coisa. 1, 2, 3, 4. E clique em visualizar. Ele não aparece aqui a nossa barra de navegação, a nossa seta de navegação, né, para cima e para baixo. E automaticamente, ao passo que você vai adicionando novas linhas, se eu adicionar mais uma linha, o que vai acontecer? Provavelmente agora, né, eu preciso que ele navegue para uma segunda página, porque não coube todas essas estruturas, né, essas linhas, na página 1. Então ele gera a página 2, e isso de forma automática. Rafael, mas se eu precisar printar isso para fazer a impressão ou levar ali para o meu PowerPoint, para que eu monte uma estrutura dentro do PowerPoint, não tem nenhum problema. Você vai primeiro fazer um print desta tela. Se você estiver no Windows, você pode usar a ferramenta de captura, ou, né, existe a possibilidade de até mesmo no tablet você apertar o botão Home central com o botão aumentar o volume, que ele também gera um print aí na sua galeria de fotos. E aí você exporta isso, né, monta uma estrutura dentro do PowerPoint e gera um PDF para você fazer a impressão. Existem diversas ideias aí que você pode utilizar, reaproveitando algo que já tem no TD Snap, que é gratuito, inclusive, para que você não perca tempo. Legal? Então essas são as estruturas
para que você crie suportes comportamentais dentro do TD Snap. Nós temos o nosso roteiro, que são passos ilimitados em que você vai construindo diversas linhas, diversos botões. Você poderia até trazer aqui a contação de histórias com livros ou a apresentação desse aluno numa escola, né? Porque cada linha representa uma fala que ele tenha. São várias ideias aí. Depois nós temos aqui a mini agenda, que são só 4 passos, né? Você não tem como adicionar e nem remover esses botões. E o Pegue um Livro, que são 2 opções, porque aqui no Pegue o Livro eu usei o primeiro e depois. E você vai ver também, agora aqui comigo, que eu posso criar essa estrutura em qualquer parte do meu sistema. Vamos dizer que aqui no Meu Nome é Rafael, eu queira criar uma apresentação seguindo a ideia de que na minha apresentação eu vou usar uma rotina visual, tá? Para ficar ordenado, para mostrar que é assim que você se apresenta quando você tocar nesse botão. Enfim, estou só dando uma ideia, você vai fazer aí da forma que for melhor dentro do seu processo. Eu vou clicar agora na engrenagem, vou clicar em Meu Nome é Rafael, eu vou apagar essa primeira ação, tá? Vou apagar essa primeira ação do falar, eu não quero que quando toque ele leve para a janela de mensagens e vocalize. Vou adicionar uma nova ação e aqui eu vou trabalhar com a mini agenda, que são 4 passos. Meu nome é... Vou arrumar aqui meu teclado, para a gente acentuar e ficar certinho. Meu nome é Rafael, eu tenho 18 anos, estou dando um exemplo, tá, gente? Aqui não é a minha idade. Óbvio que eu não tenho 18 anos, né? Coloquei aqui o 18. Você vai fazer da forma que for melhor para você. Eu moro em São Paulo, né? Aí você coloca alguma coisa aqui que representa São Paulo. Acho que não vai ter nenhum pictograma aqui, mas eu vou colocar aqui casa. Eu vou colocar aqui uma foto da minha casa, que eu moro. Primeira opção. Você vai fazer aí, você vai pesquisar muito melhor que eu, né? Então deixei aqui a minha casa, cliquei em salvar. Eu moro em São Paulo, eu tenho 2 gatos. Vou colocar aqui a foto dos gatos. Eu tenho 2 gatos. Eu gosto de assistir filmes, tá? Eu estou trazendo aqui uma ideia para vocês, só para vocês verem que nós podemos, inclusive, usar diversas outras construções usando essa estrutura, tá? Eu vou deixar o cabeçalho de fala aqui ativado para que você veja que eu construí dentro de um botão, fora da estrutura de tópicos, uma rotina visual como essa, que eu poderia aqui gerar um print, né, e recortar todos esses botões e usar numa lousa, numa parede, e aí criar uma rotina visual fora até mesmo do TD Snap. Então eu quero muito que vocês comecem a pensar em utilizar essas estruturas de outras diversas formas, que não só aqui no dispositivo de alta tecnologia, né? Porque você tem um aplicativo gratuito, uma estrutura muito rápida e prática de fazer, né? Que não vai te gerar tanto trabalho. O trabalho que você vai ter é recortar, gerar um print, mas isso é muito prático, você pode usar até mesmo no seu iPad em qualquer outro ambiente. E você tem todas as facilidades do TD Snap disponíveis para você a qualquer momento. Para finalizar aqui nossa aula, eu tenho mais 2 pontos para te falar. O primeiro, que eu, por exemplo, eu criei aqui na nossa estrutura, né, do sim e não, na barra de ferramentas, uma estrutura com primeiro e depois. É só uma ideia, para que eu responda sim e não de forma muito fácil, né? Poderia criar 2 botões, mas estou trazendo uma ideia para vocês que eu criei uma rotina para a criança responder sim e não. Só que aqui, em específico, eu desativei o cabeçalho de fala, porque para mim não faz sentido nessa estrutura ele vocalizar esses passos, né? Eu só quero que ele vocalize o sim quando toca no sim e o não quando a criança toca no não. Legal? Então essa estrutura foi criada na barra de ferramentas. Para fechar aqui a nossa aula, se você precisa trazer um temporizador ou um timer dentro do seu aplicativo, você vai utilizar esta função que está dentro de tópicos e, de novo, você pode usar em qualquer lugar do sistema, o nosso temporizador.
Por padrão, né, todos os temporizadores estão marcados com 5 minutos, mas se você quiser personalizar o seu temporizador, o seu timer dentro do TD Snap, como que você vai fazer isso? Você vai criar um botão, esse botão aqui, eu vou chamar ele de timer, você vai fazer isso da forma que ficar melhor para você, tá? Eu vou deixar aqui bem rápido, só para nossa aula não ficar muito longa e você depois poder praticar. Então aqui coloquei o nosso timer, vou apagar essa ação de fala. Sempre que eu crio um novo botão no TD Snap, ele já traz uma ação de fala para facilitar e você não esquecer isso, né? Porque a ação de fala é uma das ações mais importantes dentro de um aplicativo de comunicação alternativa. Mas agora eu quero adicionar uma ação que é a ação do temporizador visual, tá? E aqui, para personalizar o meu temporizador visual, eu posso reproduzir ou não um alarme. Eu posso dizer para ele tocar um alarme quando terminar esse tempo, né? Se é 5 minutos, quando termina 5 minutos ele vai tocar um alarme. Então você desativa esse timer, se for necessário. Ele fica só com uma pista visual, né? A barrinha vai mudando ali de cor, né? De forma decrescente, e aí você tem só uma pista visual. Se você quiser que ele traga um retorno auditivo quando termina o nosso tempo, você pode ativar ou não aqui essa função. Legal? Vou deixar desativado. E você vai marcar aqui qual é o tempo que esse timer vai durar. Se você clicar aqui na setinha para baixo, você tem todas essas opções, tá? Então, sempre que você criar desta forma, marcando aqui embaixo apenas, é um tempo fixo, sempre definido pela configuração que você fez no aplicativo. Uma outra forma de você estender a utilização do timer é ativar essa configuração de seleção de tempo. Quando eu ativo essa configuração, ele desativou aqui a seleção do tempo, porque quando eu clico em concluído, né, desde que eu faça essa configuração do jeito que eu te mostrei agora e clique em timer, ele abre, né, uma página com a seleção do tempo que esse timer vai durar. Então, para você, profissional, de repente pode ser interessante usar desta forma, porque cada atividade pode ter um tempo específico. Então, agora a nossa atividade ela vai durar 2 minutos e começa a rodar aqui o timer. Você vai vendo que de forma decrescente essa barra ela vai mudando aqui de cor até que ela complete esses 2 minutos e assim você consegue criar o seu timer, o seu temporizador dentro do TD Snap. Eu vou pedir para você agora curtir essa aula, assim você ajuda o canal, a gente chega a mais pessoas e eu também aqui me motivo cada vez mais a trazer essas dicas e sugestões de utilização dos recursos para vocês. Como você sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós estamos aqui no canal Tecnologia Ativa na Prática com um novo conteúdo, uma nova aula, algo novo que nós estamos compartilhando com vocês. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você tem alguma dúvida, já escreve aqui para mim nos comentários. Me diga também como que você vai utilizar essas rotinas visuais, se você vai utilizar em dispositivo de alta tecnologia ou se vai ser impresso. Eu quero saber como que você está trabalhando com isso. E eu vou deixar aqui mais aulas sobre o TD Snap para que você se apoie dentro dessa construção e aprenda essa ferramenta, que é uma ferramenta muito completa e incrível para a nossa utilização na comunicação alternativa. Eu te vejo na nossa próxima aula.